O meu nome é Tami de Panda. Eu sou uma mangaka iniciante que tem um mangá chamado Andóia. E como eu estou muito inspirada ultimamente, principalmente envolvendo Resident Evil, eu resolvi fazer esse personagem para caso vocês gostarem da ideia que eu vou contar nesse vídeo, eu possa criar uma fanart baseado nessa história que eu tive na minha cabeça, assim que eu imaginei tudo certinho. Eu acho que seria super legal, mas como eu recém estou conhecendo Resident Evil, eu não sei muito bem se é uma boa ideia. Então eu espero que vocês possam comentar aí nos comentários, compartilhar, curtir e não se esqueçam de se inscrever, por favor, tá bom? Então se vocês gostarem da ideia, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Ah, detalhe, eu estou pensando em fazer um vídeo respondendo comentários. Então como é que vai funcionar? Aí na tela vai aparecer um código que vocês têm que colocar nos comentários para que o seu comentário seja válido para o vídeo, tá bom? Então assim, se você quiser comentar sobre esse vídeo que eu estou gravando especificamente, então é só você comentar. Mas se você quiser aparecer no próximo vídeo, coloque esse código, que daí assim que eu ver, eu vou já colocar você separadinho lá para eu poder gravar o vídeo e te responder, tá bom? Então bora lá para mais um vídeo? Ok, vamos começar do início, tá bom, meus anjinhos? Primeiro, eu busquei uma referência, assim, só pra me lembrar como é que era o rosto deles. Mas eu já sabia, então não era um problema. Quando o celular desligou, eu meio que não me importei muito. Mas enfim, eu tentei harmonizar bem o rosto do personagem, porque ele precisava ter tanto características do Leon quanto da Ada. Eu resolvi fazer o seguinte, o cabelo da Ada e o rosto do Leon. Mas também dar um ar, assim, mais fino pro rosto dele, pra não ser tão a cara do Leon. Mas eu tive um pouco de dificuldade porque não saiu do jeito que eu queria. Porque a minha ideia era o seguinte, o personagem, ele se chama Jake, tá bom? E o Jake, ele é a cara do pai dele, ou seja, ele é a cara do Leon, né? Tipo assim, tu olha pra ele e às vezes tu pode até confundir ele com o Leon. Só que o problema é que como que eu não sabia desenhar o Leon, meio que ele não acabou ficando parecido. Eu acho que se eu fazer fanarts do Leon futuramente, talvez fique melhor o resultado. Que daí eu vou saber de cor como é que se faz o rosto do Leon, e daí é só replicar o mesmo processo no rosto do filho dele que vai ficar tudo certo. Mas agora vamos ir para a parte da história, certo? A história que eu pensei, ela tem duas possibilidades. A primeira, que eu não sei se faz muito sentido, é o seguinte. Depois dos eventos de Resident Evil 4, Leon acabou tendo, sabe, aquela noite de adulto com a Ada. E aí, sem querer querendo, ela acabou engravidando, né? E aí tá, tudo normal, assim, o Leon e ela tava meio de boa. Aí meio que acabou acontecendo uma coisa meio, assim, estranha. Porque a Ada, ela começou a perceber que aquela gravidez tinha alguma coisa errada, sabe? Por exemplo, o bebê, ele tava se mexendo de um jeito que não deveria se mexer tanto, ele tava muito agitado. O bebê, ele não tava assim, como eu posso dizer, tranquilo, sabe? Tinha alguma coisa errada com o bebê. Então, o que ela pensou? Que a La Plaga, eu acho que é assim que se fala, desculpa se eu estiver falando errado. Mas a La Plaga, ela tinha sobrado um resquício dela no corpo do Leon. Tipo, tá, ele foi curado lá do antídoto que nem no Resident Evil 4, só que o problema é que deve ter sobrado algum resquício disso no corpo dele. Tipo, nem que fosse inofensivo, mas tinha sobrado alguma coisa, certo? Porque vocês viram como é que ficou as veias do Leon. Deve ter sobrado alguma coisa lá, mas os anticorpos devem ter dado algum jeito de, sei lá, de neutralizar. Então é o seguinte, quando o Leon, ele concebeu, né, o Jake, no caso ele, tipo, sabe, engravidou a Ada, então esse resquício, ele teria parado no bebê. E a Ada começou a perceber que o bebê tava estranho, assim, que ele tinha alguma coisa de errado. Então ela tomou a seguinte decisão. Ele deve estar infectado. E como a Ada já viu muito disso, né? Ela, tipo, viu muita coisa parecida. Ela resolveu abortar o bebê, mas não abortar assim, sabe? Ela resolveu mentir que ela ia abortar o bebê sem contar pro Leon. Ele só ficou sabendo quando ela fez. Que no caso, ela sumiu do nada. E aí, quando o bebê nasceu, porque ela fez isso quando ele tinha 7 meses, tá bom? Quando o bebê nasceu, ela colocou ele num orfanato. Porque ela ficou com medo do bebê estar infectado. E ela não queria que o Leon sofresse por causa disso. Porque imagina como ficaria o psicológico dele se ele soubesse que o bebê estava infectado e que era culpa dele, só que ao mesmo tempo não era culpa dele. Então, eu não sei se isso faz muito sentido, mas na minha cabeça fez um pouco de sentido, sabe? E também, ela poderia ter inventado a história de abortar por medo, assim, de
do Leon tentar procurar o bebê e acabar se decepcionando porque o bebê virou um zumbi, assim, daí ele teria que matar o próprio filho e essas coisas. Então, meio que o Jake, ele ia crescer num orfanato sem pais, né? Ele ia viver como um órfão mesmo, e o Leon ia acreditar que ele estava morto, né? Pensando que a Ada tinha assassinado o bebê. Mas 15 anos depois, o Leon estava numa missão, e aí ele percebeu que um dos soldados, né, que estava lá no grupo que ele estava fazendo a missão, ele percebeu que esse soldado era extremamente bom com armas. Tipo, ele era muito bom mesmo. E aí o Leon, tipo, olhou pra cara do soldado e percebeu que esse soldado tinha um rosto muito parecido com o dele. Então a trama dessa fanmédia seria basicamente isso. O Leon, tipo assim, meio desconfiado de que aquele garoto possa ser o seu filho, mas ele sabe que o filho dele morreu, né? E pelo menos ele pensa isso. Então, tipo, é uma trama bem legal que eu tinha pensado. Que daí, claro, eu não vou deixar o Leon descobrir de primeira, né? Vai ter todo um suspense lá, dele raciocinando, tipo, será que ele é? Mas, tipo, impossível, né? O bebê morreu, assim. Então, eu não sei se ficaria muito legal, sabe? Bem, a história que eu criei, eu não sei se é lá grande coisa assim, eu não sei se vocês gostaram, sabe? Então, por favor, não se esqueçam de comentar aí embaixo se vocês gostaram ou não, porque daí eu posso pensar em fazer uma fanmédia, nem que seja uma fanmédia curtinha de 1, 2 ou 3 capítulos, mas que seja assim, algo assim mais casual, sabe, pra vocês lerem, porque eu não sou do tipo que faz histórias de ação, sabe? Eu prefiro muito mais, assim, histórias de aventura e histórias, assim, mais casuais. Então, eu poderia fazer isso, sabe? Tipo assim, o Leon, ele tá numa missão, e aí o Jake tá lá com ele, sabe? Tipo, vivendo a vida dele normal. E aí o Leon percebe assim, mas por que esse menino é tão parecido assim comigo? Tipo, o Jake acho que vai ter uns 15, 17 ou 18 anos, né? Vai estar no exército lá, mas por livre e espontânea vontade, tá? Ou não, eu posso fazer que ele tá lá porque ele é obrigado, porque, sei lá, algum motivo específico, e aí ele só tá no exército porque ele é obrigado, e aí ele é muito bom nisso, e aí o Leon percebe, mas por que esse rapaz é tão bom se ele não tem experiência, sabe? Eu posso fazer algo tipo assim também, eu não sei, sabe? A outra ideia que eu tive era fazer uma história um pouco mais casual e mais sentimental, sabe? Assim, pegar muito mais pesado na questão psicológica do Leon. Seria basicamente o seguinte, diferentemente dessa outra opção, da primeira opção que eu falei para vocês, a Ada, ela resolveu ficar com o Jake, né? Mesmo assim, sabendo dos riscos que poderia acontecer, só que ela preferiu, assim, focar na missão dela, focar nas coisas dela e deixar, tipo, o Jake com o Leon. Só que o Leon, ele é muito ocupado, né? Aí o Leon não teria tempo pra cuidar do Jake. Então o que o Leon fazia? Ele contratava babá, sabe? Essas coisas. Aí meio que o Jake, ele cresceu assim, não tendo uma família muito instável, né? Porque a Ada, ela não tava presente, porque ela era uma espiã, né? Ela pensava assim, ela pensa com lógica, certo? E o Leon, ele tava muito ocupado com as missões, né? Porque o Leon não tem tempo nem pra ele, imagina pra uma criança. Então meio que o Jake, ele cresceu mais ou menos nesse ambiente assim, tipo, imagina, tu é uma criança e tu não recebe afeto suficiente dos teus pais, sabe? Então o Leon, ele não tava lá presente quando o Jake precisava, e o Jake tava se sentindo muito sozinho, afinal ele é uma criança. Então, o Jake, ele desenvolveu um pensamento que é basicamente assim, se ele amar, ele vai sofrer, ele vai se machucar, porque ele tenta se apegar ao Leon, só que ele não consegue, porque ele não vê o Leon suficiente. Então, meio que o Jake, ele quer a atenção do Leon, ele, né, quer um pai, só que ele sabe que o Leon é muito ocupado com as missões, né, que ele não tem tempo e Então, o Jake, ele vai crescer assim, mais fechado, sabe? Assim, bem parecido com o Leon. Ele vai ser bem fechadinho, assim, mais calmo, irônico, sabe? Mesma personalidade do Leon, só que ele vai ser muito mais quietinho. E aí, quando o Jake tiver lá uns 8, 7 anos por aí, o Leon, sem querer querendo, vai acabar tendo mais uma filha com a Ada, que o nome dela vai ser Luna, né? E ela tem uma diferença, assim, de idade do Jake, mais ou menos que eu falei pra vocês. Só que o problema é que como que o Leon, ele tava meio assim, se sentindo mal, porque ele não conseguia dar atenção pro Jake, e como ele não conseguia ser um pai assim presente, né, um pai que pudesse cuidar do filho dele e tal, meio que ele começou a dar pra Luna tudo que ele não conseguiu dar pro Jake. Então, se pro Jake ele não conseguiu dar atenção, pra Luna ele dava, entendeu? Então, tipo assim, o Jake, ele começou a se sentir muito injustiçado, porque o Leon dava atenção pra Luna e dava tudo que o Leon sempre desculpa. Ele dava tudo que o Jake sempre queria pra Luna.
Então meio que o Jake começou a ficar com esse ciúme, ele começou a se fechar cada vez mais e mais. Aí chegou um ponto que ele começou a ficar violento, porque ele não entendia os sentimentos dele. Aí o Jake, ele começou a ter esse sentimento de inveja, porque a irmã representava tudo aquilo que ele queria, sabe? O que ele mais queria. E meio que ele começou a ficar cada vez mais reservado, né? Ele começou a se afastar dos amigos dele, e a história ia girar em torno disso. Do Jake tentando, sabe, tentar ser uma pessoa, só que ele acaba falhando porque ele não teve um bom exemplo em casa, e aí ele vê toda essa situação e ele fica, assim, muito fechado, sabe? As pessoas tentam falar com ele e o Jake, assim, simplesmente não fala, ele fica calado no canto dele, porque ele acha que ele não merece ninguém, sabe? Ele pensa assim, ninguém quer ficar perto de mim porque eu sou uma pessoa horrível, porque eu sou um erro, eu não devia ter nascido, essas coisas assim, sabe? Daí o Jake, ele ia pensar essas coisas ser uma coisa muito mais pesada, muito mais, assim, pesada do que a outra, eu penso assim. E aí o Leon, ele não saberia direito o que fazer, porque ele tentaria, né, tipo assim, na minha cabeça, ele tentaria consertar o erro dele com a Luna, não tentar cometer o mesmo erro que ele cometeu, que ele cometeu com o Jake, só que daí o problema é que ele acabaria deixando, sem querer querendo, o Jake de lado. E ele ficaria mal, sabe? Ele não saberia como consertar, porque o Leon, pelo que eu pesquisei, o Leon, ele não é do tipo assim, que, tipo assim, fica furioso, sabe? Que se exalta, essas coisas assim. Ele é muito mais reservado. Se ele sente alguma dor muito profunda, assim, sentimentalmente, o Leon, ele não vai falar. Então, meio que isso complicaria a situação, porque nem o Jake e nem o Leon iriam falar. Então, meio que a situação nunca se resolveria. E aí, tudo isso ia mudar quando uma menina, ela ia começar a se apaixonar pelo Jake. Só que como que o Jake, ele pensa que ele não merece amar ninguém, porque ele é uma pessoa horrível, essas coisas assim, sabe? Que ele não merece ser amado. Meio que ela tentaria conquistar o Jake, mas o Jake, ele estaria muito fechado, assim, por causa de tudo que ele viveu, as coisas assim. Aí o Leon ia perceber isso e ele ia tentar incentivar o filho dele, tipo assim, dá uma chance pra ela. Vai que tu ganha um amigo, vai que tu ganha uma namorada. Só que o Jake não tava muito afim, porque ele pensava que ele não merecia, sabe? Porque ele nunca viu isso na infância, e aí ele vê a irmã dele, né? Ele vê tudo aquilo e ele fica com esse pensamento que ele não merece. E aí eu pensei em criar uma história assim, mas eu não sei se vocês iam curtir. É tipo uma história de romance, mas envolve muito sentimento forte, sabe? Essa é uma coisa assim bem pesadinha. E aí eu ia fazer que em determinado momento o Leon... Não, Leon não. Eu ia fazer em que em determinado momento o Jake ia ter uma situação assim muito traumática pra ele. Tipo, sei lá, ele tava sozinho em casa porque o Leon tava dormindo. E aí do nada um zumbi invadia a casa e o Jake teria que se virar sozinho pra se defender. Eu pensei algo tipo assim, sabe? E aí por isso justificaria para ele ser tão bom assim com armas. Porque quando o Leon não tava, o Jake tinha que se virar sozinho. E aí ele aprendeu a se defender sozinho assim, sem o Leon saber. Daí o Leon não faria ideia de que o Jake era tão bom assim com armas. E como ele não tinha, tipo assim, um exemplo assim pra seguir, o Jake acabaria se envolvendo com a Umbrella sem querer querendo. Mas depois o Leon ia descobrir, ia tentar conversar com o filho dele, né, pra falar tipo assim, não é legal tu fazer isso, assim, tá. E aí eu ia ter um conflito interno entre o Leon e o Jake. Porque o Jake, assim, ele não sabe direito tudo que o Leon viveu, né? Então ele não sabe por que a Umbrella é ruim, e ele tá sendo manipulado também. Então eu não sei se isso criaria, tipo... Não sei se criaria uma história legal, se vocês iam curtir. Me falem nos comentários o que vocês acharam. A opção 1 ou a opção 2 melhor? Podem comentar, eu não vou me importar muito. Até porque eu nem sei se é tão bom assim. Eu recém tô conhecendo Resident Evil, pessoal. Então eu não sei se é uma boa ideia ou não, tá bom? Bem, eu tenho um anunciamento muito importante para vocês. É o seguinte, como que eu estou na escola, assim como eu tenho mencionado nos outros vídeos, eu estou muito ocupada ultimamente porque eu tenho muitas provas para fazer. Por exemplo, hoje eu tinha uma prova do governo para fazer, e aí dia 4, se eu não me engano, eu tenho uma prova, dia 2 eu tenho trabalho para entregar, dia 6 também, então a minha agenda tá um pouco grande, pessoal. Então eu peço desculpas a vocês se eu não conseguir postar vídeos assim todo dia, tá bom? Eu vou tentar pelo menos assim deixar os shorts um pouco mais frequentes, pra compensar, sabe? E também, se eu não ficar postando vídeos assim todo dia, quer dizer que eu estou tentando praticar para melhorar a edição do vídeo, tá bom? Porque eu tô tentando estudar ao mesmo tempo em que eu gravo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, esse vídeo eu vou tentar colocar a melhor edição que eu conseguir, tá bom? Então eu peço desculpas a vocês se eu não conseguir fazer um bom trabalho, é que eu ainda estou aprendendo a gravar vídeos, tá bom? Eu não sabia antes, então eu peço desculpas de novo para vocês, tá bom? E detalhe,
Eu vou tentar pensar de um jeito em que eu consiga gravar vídeos digitalmente e postar assim no formato normal do YouTube e não em short. Só que eu não sei como é que eu faço isso e eu estou tentando aprender como é que os YouTubers normais, assim, que são mais populares que eu, conseguem fazer, porque eu realmente não faço ideia. Tipo, como é que eu faço pra fazer o Whip Paint deixar no formato que eu quero o vídeo? Porque ele deixa obrigatoriamente no mesmo formato do celular. E aí eu fico me corroendo porque não é isso que eu quero, sabe? Eu não sei como é que eu faço, porque o meu gravador de tela é muito ruim e aí eu não sei exatamente como é que se faz para gravar assim, sabe, no celular, bonitinho. Eu só sei gravar no papel por enquanto. Então eu peço desculpas a vocês, tá bom? Porque por enquanto vai ser só no papel até eu descobrir uma maneira de gravar digitalmente. Ah, sim, eu estou muito inspirada porque eu vi uma edição muito legal e estou tentando replicar ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo assim que vai demorar muito para sair, tá bom? Mas se quiser eu dou até data para vocês. E aí eu vou tentar aprender com esse vídeo. Ah, detalhe, pessoal, eu agora tenho horário para postar, tá bom? Então, como vocês sabem, dia de semana eu sou muito ocupada porque eu tenho aula de tarde. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou demorar pelo menos uns 3 dias para postar um vídeo novo. Por quê? No primeiro dia eu vou estar estudando, no segundo dia eu vou estar gravando o vídeo e dublando ele, e aí no terceiro dia eu vou publicar ou meio-dia ou às 6 horas da tarde, tá bom? Combinado? Ou, se vocês quiserem, eu posso também colocar alguma coisa meia-noite. Mas meia-noite normalmente eu não estou acordada. Mas se vocês quiserem eu posso publicar nesse horário, tá bom? Eu vou fazer assim, e se vocês quiserem que eu coloque outro horário, tá tudo bem, tá? Nós vamos fazer assim, de 3 em 3 dias. Porque um dia eu vou dedicar para estudar, o outro dia eu vou me dedicar só para aquele vídeo, e aí no terceiro dia eu vou publicar, tá bom? Pode ser assim? E para compensar vocês, eu vou tentar, eu vou tentar também gravar bastante short, mas eu não me garanto muito porque eu realmente não tô desenhando muito no celular ultimamente, porque eu tô tentando evitar por algum motivo que eu não sei. Mas eu posso gravar minhas técnicas de treinamento para vocês também, e como é que eu faço assim os meus cenários, essas coisas. O que vocês acham? Vocês curtiram a ideia? A referência que eu estava usando para fazer essa arte de Resident Evil era muito boa porque era a fusão perfeita de Ada e Leon, mas eu não conseguia fazer isso do jeito que eu queria. Enfim, pessoal, aí está o resultado, eu espero que agrade vocês. Enfim, eu mando um beijinho para vocês, não se esqueçam de se inscrever e tchau! Beijo, eu amo vocês, tá bom? Não se esqueçam de dar like, por favor, e compartilhem para que mais pessoas possam ver. Tchau!